Oi, gente. Todo mundo está acompanhando essa busca e apreensão que a Polícia Federal está fazendo, não só do Ciro Gomes e do Cid Gomes, mas de outros alvos da investigação envolvendo a Arena Castelão. E tem várias evidências, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, que o tal do juiz, que absolveu um negacionista terrível, uma pessoa claramente que cometeu discurso de ódio, esse juiz tem a sinalização, parece, é claro que não dá para afirmar, que ele está usando de lawfare. O que é lawfare? Lawfare é o uso político do sistema judiciário. Ora, eles estão usando isso agora contra Ciro Gomes e Cid Gomes. Mas vamos combinar. O principal alvo da oligarquia provavelmente será Lula. Lula já foi o principal alvo do lawfare no passado, quando, através do lawfare e de casos cujas evidências eram fraquíssimas, algo admitido até pelo Sérgio Moro em sua sentença. O Moro admitiu que as evidências eram fracas na sentença dele. Ele não tem evidências, tem convicções. Enfim, mas isso significa, gente, que o que estão fazendo com o Ciro e com o Cid Gomes agora é quase como um test drive. Né? Existe uma tentativa de fazer um pouco de lawfare com um candidato que hoje não está bem nas pesquisas, foi ultrapassado inclusive pelo próprio Moro, né? Está em quarto lugar ali, e tá, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sendo pressionado por parte da bancada do PDT a abandonar a candidatura. No caso dos deputados do PDT é por causa de dinheiro, né? Eles querem maior parte do fundo partidário para suas campanhas e não para a campanha do Ciro, porque avaliam que a chance do Ciro é muito baixa. Esse é um dos fatores, existem outros, mas o fator, acho que principal, que está levando a essa pressão para o Ciro abandonar a campanha é esse. Bem, o lawfare está sendo testado com Ciro e com Cid Gomes. Mas o lawfare, esse uso político do sistema judicial, pode mais uma vez ser utilizado contra Lula. Por quê? Porque a oligarquia brasileira, mesmo ela tendo ganho muito dinheiro na época dos governos do Lula, com os bancos ganhando muito dinheiro, e mesmo os governos do PT tendo feito privatizações dos aeroportos, o que foi uma concessão para setores da oligarquia, e tendo indicado o Meirelles e o Joaquim Levy para postos chaves, o Lula ainda assim não é bem quisto pela oligarquia. Por quê? Porque o Lula, em seus governos, recebia movimentos sociais, ou escutava centrais sindicais. Movimentos sociais tinham voz, eram ouvidos. Nem sempre o que as reivindicações que vinham dos movimentos eram atendidas. Às vezes sim, às vezes não, às vezes em parte. Mas o Lula tinha uma postura, isso é fundamental reconhecer, democrática, de ouvir não só o empresariado, mas ouvir também os setores populares. Às vezes, a resposta era negativa, mas o governo Lula escutava esses setores, fazia alguma coisa por eles, levava eles em consideração. Esse é um crime capital para os oligarcas desse país, para os poderosos desse país. É importante entender um pouco também da psicologia dos oligarcas, e dos ricos, e dos poderosos do Brasil. Essas pessoas, não todas, obviamente, existem exceções, mas a maioria delas, ou pelo menos boa parte das que querem influir na política, tem uma visão muito particular em relação à riqueza e a benesses. A riqueza só tem sentido social para elas se ela for exclusiva. Por exemplo, o charme para a elite do aeroporto é que ele seja um lugar da elite. Por isso, eles pressionaram tanto para o PT privatizar os aeroportos. E, em parte, o PT cedeu a essas pressões justamente por causa disso. E a ideia é transformar e elitizar cada vez mais o espaço do aeroporto. Não só de lucratividade para quem estiver lá, para as empresas que estiverem lá, tanto é que as que foram privatizadas, os aeroportos que foram privatizados são os lucrativos, não são os deficitários, mas fundamentalmente porque querem uma coisa exclusiva. Quando nos governos petistas, pessoas pobres,
pelo aumento da renda, puderam usar os aeroportos, a elite não gostou. Quando as faxineiras, as diaristas, as empregadas domésticas tiveram mais direitos, a elite não gostou. A elite oligárquica desse país, os oligarcas desse país, ficaram incomodados. A fala de Paulo Guedes, que empregada doméstica estava indo a Miami, embora não verdadeira, ele estava se referindo a pessoas de classes mais baixas, da classe trabalhadora, que estavam agora podendo economizar e fazer viagens internacionais. Antes, algo que era exclusivamente dos ricos. A exclusividade é uma coisa que os ricos valorizam. E essa exclusividade se refere não só a produtos ou a viagens, mas também ter o ouvido exclusivo do Estado. Ou seja, os oligarcas querem que o Estado e as pessoas que ocupam cargos no Estado escutem exclusivamente, por isso que a questão exclusiva é fundamental, exclusivamente os empresários, os oligarcas. Por isso que o crime, na visão deles, que Lula cometeu ao escutar, ao ouvir e ao levar em consideração os movimentos sociais, o MST, e vai com certeza ouvir e levar em conta o MTST, que hoje é muito conhecido por causa da figura do Guilherme Boulos, que deu a esse movimento das pessoas sem teto uma maior visibilidade, que eles já mereciam, independentemente do Boulos, mas que o Boulos contribuiu para isso. Lula se coloca como alguém que vai escutar esses movimentos e que vai conceder algumas coisas a eles. Vai ser tudo o que eles querem? Óbvio que não. Lula faz uma política de conciliação de diferentes interesses. É a estratégia política dele. Né? É como Lula se formou enquanto candidato à presidência antes de ser presidente. Né? No final dos anos 90 e no início do século XXI, ele se formou como esse conciliador. Mas, para os oligarcas brasileiros, para a elite brasileira, a política de conciliação, ao escutar, a não ter um ouvido apenas para ela, é demais. Lula quebra uma dimensão fundamental do exclusivismo oligárquico, que é o que eles querem fundamentalmente, e é o que, para eles, tem um sentido muito importante, que é o valor do poder. O poder, ele não tem valor se ele não significar também a influência, não só no setor privado, mas no setor público. Assim como para boa parte da elite, o grande barato de ter um determinado tipo de carro, um Porsche, uma Ferrari, ter um determinado tipo de relógio, ter um determinado tipo de bolsa ou de item, é poder dizer só foram feitos 150 no mundo. E eu sou um dos 150 que tem esse produto. É a dimensão exclusiva que mobiliza boa parte dos oligarcas brasileiros. E é por isso, esse é um dos fatores fundamentais, que eles vão se contrapor à garantia maior de direitos. Porque, se você parar para pensar, uma expansão e qualificação de alguns dos direitos, por exemplo, renda universal de cidadania, beneficiaria boa parte do comércio, beneficiaria boa parte do mercado interno. Então, por que oligarcas brasileiros não são entusiastas dessa ideia? Tem uma dimensão psicológica do nosso legado escravocrata muito grande. Esse passado do Brasil, não é? Esse passado que forma boa parte da nossa cultura, que é caldo da nossa cultura, tem muito a ver com isso. Tem a ver com um ódio que esses oligarcas têm da população trabalhadora e dos mais pobres desse país. E é importante que a gente tenha clareza disso. E é por isso que eles podem, sim, querer pressionar para usar o sistema judicial de novo para manchar a imagem pública de Lula, como podem usar contra qualquer liderança popular, para poder viabilizar um governo que escute apenas eles. E não se iludam com as vitórias recentes de Lula nos tribunais. O uso
dessa dimensão pode não ter tido e provavelmente não teve, nem de longe, seu último capítulo nas eleições que virão em 2022. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Tchau, tchau, gente.